17, versículo 6 a seguir. Todos acharam? Bendito o Senhor que confia, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias, e as deixará, e no seu fim será um insensato, um trono de glória, posto bem alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. O Senhor é a esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. E os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém? A igreja vai sentar com Jesus. Aqui, Jeremias, ele fala o valor da confiança em Deus e sua salvação. Porque nós temos valor para Deus, não temos valor para esse mundo, porque não estamos à venda, estamos comprados, temos valor a preço desse sangue. Como diz ali na carta de Pedro. Então, o Senhor fala confiança em Deus e sua salvação. Nós temos que a nossa confiança está em Deus, né? E sua salvação. A salvação é para aqueles que querem, para aqueles que renunciarem, para aqueles que chegarem ao Senhor, confessando o seu pecado, alcançando a misericórdia e estar de pé perante o Deus dos deuses. Né? Tem muita gente servindo os deuses e não servindo Deus. Nós temos que servir o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus que nos criou, o Deus que nos deu essa oportunidade de se achegar a Ele novamente, porque a humanidade estava perdida, a humanidade estava separada de Deus, mas o Senhor enviou o seu Filho para reconciliar novamente com Ele. Jesus, Ele nos reconciliou pela sua misericórdia. Nós damos graças a Deus porque a gente ouviu a palavra do Senhor e hoje nós estamos aqui não porque merecemos, é um favor merecido, é graça foi merecido, mas nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Ele fala essa palavra: bendito o homem que confia no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Nós não podemos colocar nossa confiança em nós mesmos, na nossa própria força, mandar nossos próprios caminhos, mandar os próprios olhos carnais, não segundo o nosso coração, fazendo a vontade do mundo. Nós temos que confiar no Senhor, porque a nossa confiança não está na terra, nós temos que estar no Senhor, como já falou o Senhor, cujo a confiança é o Senhor. A nossa confiança é o Senhor Jesus Cristo. Nós não confiamos em outra coisa a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus que prometeu que iria preparar lugar para mim e para você, um Deus que falou que a cidade da Nova Jerusalém já estava preparada para quem se acha para Ele. O Deus prometeu, né, que iria julgar cada um segundo as suas obras. Ele nos prometeu e essa promessa não está de pé, mas essa promessa cumprir nossas vidas, nós temos que também estar de pé espiritualmente perante o Senhor. Nós temos que estar ali recado na palavra do Senhor, na palavra do Senhor, para que a gente não venha perder a nossa coroa, perder a nossa salvação, perder a nossa morada eterna com Cristo, porque a Bíblia vai dizer que naquele grande dia o Senhor escolheu nosso nome toda lágrima, não haverá mais morte, nem clamor, nem dor, porque já foi a exposição passada. É como ele fala ali, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Então o Senhor fala nessa palavra. Eu sou, ele está para nos perdoar, mas nós temos que estar ali, obedecendo ao Senhor, na palavra do Senhor, andando nos seus caminhos, andando no caminho do Senhor, nos seus caminhos, no caminho do Senhor. Qual é o caminho? A palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós não estar nesse caminho, se nós não tiver vida cumprida, não temos vida em si mesmo, diz a palavra do Senhor, se nós na nossa verdade somos mentirosos, né? Então vamos continuar mentindo. Os mentirosos é filho de quem? É filho do diabo, diz a palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44.
24, né? Aqueles que faziam da mentira, é filho de Satanás. Como diz a palavra do pai, né? Como tem Satanás como pai. Então, você pode essa palavra aqui sobre a confiança. Nós ele fala no Salmo 118, verso 9, verso 9, né? Que ele fala que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Muitos estão confiando no homem, muitos estão confiando em si mesmo, mas nós não podemos confiar em ninguém, né? A não ser que seja o nosso líder, que é espiritual, né? Confiar no Senhor primeiramente, nossos líderes, que é espiritual, porque nós não podemos nem confiar naqueles que andam em nosso caminho, e andam nos caminhos tortuosos, e andam que estão sendo torcendo a palavra do Senhor, não podemos confiar, porque até eles estão passando a sua salvação em jogo ou em risco, né? De ser jogado lá no inferno, porque lá de fogo em jogo, porque eles não querem obedecer a palavra do Senhor. Então nós temos que confiar no Senhor. Confiar no Senhor é você estar lendo a palavra e saber no caminho que você está andando, porque é você, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou andando quando eu estou encaixando aquela palavra, aquele versículo, né? O Senhor fala no meu coração, e nós temos que pregar e praticar essa palavra, viver essa palavra, porque não adianta a gente falar, né? Falar e não viver essa palavra. Nós temos que viver a palavra do Senhor no nosso dia cotidiano. Nós não podemos deixar de viver essa palavra, é desconfiar no Senhor, a nossa confiança é o Senhor. Ele vê que no Salmo, no verso 9, ele diz Salmo 118, que ele fala: melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Quantos estão confiando nos príncipes, nos reis? Quantos estão confiando nos presidentes? Confiando nos governadores. Mas nós temos que confiar no Senhor, não podemos confiar nesses homens. Esses homens, né? Eles estão lá, mas são homens, são o quê? São fraudulentos, são corruptos. Nós não podemos confiar, nós temos que confiar no Senhor. É por isso que ele diz no Salmo 125, né, que confia no Senhor. Será como os montes de Sião, que não se abalam, as chamas para se. A luta vem, você confia no Senhor. O deserto vem, você confia no Senhor. A prova vem, você confia no Senhor. A escassez vem, você confia no Senhor. As enfermidades vem, você confia no Senhor. Então nós podemos se abalar com as coisas que vêm dessa terra, porque tudo isso que está acontecendo não está na Bíblia, né? Então não estamos imunes de chegar também até a noite, porque bate na nossa porta, e muitas das vezes acontece quando você está na escassez, passar pela aprovação do Senhor, passar pelo deserto, as provações, porque o Senhor lhe prova, né? Para depois poder aprovar. É diferente, o Senhor lhe prova, depois ele vai aprovar, né? Não é como o homem olha para lá para já está pronto, né? Porque como aquela figueira, né? Estava muito bonita, cheia de folha, mas não tinha frutos. Assim somos que anda por aí. Não, o Senhor fala essa palavra. Porque será como uma árvore plantar junto, olha irmão, junto às águas, né? Olha a figueira, nós gostamos de plantar junto às águas, plantar quem? A palavra. Quem é a palavra? É Jesus, né? Jesus é o que? Fala também da palavra. O Senhor fala que, né, a água que nos limpa, a água que nos purifica, a água que nos santifica, né? A água vai nos limpando, você não tem poder por fora. Diz para o Senhor, porque você vem em Hebreus 10, versículo 22, ele vai dizer: chegar o Espírito inteiro, você quer de pé, educação purificada para a consciência, e o corpo lavado para poder, que é essa água? A água é para o Senhor. Essa água nós recebemos, nós já ouvimos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus vai ouvir, absorver, guardando o coração, e a gente vai depois tentando praticar a palavra do Senhor no nosso dia. É nossos dias, a gente pode viver nessa terra. É praticar e viver esta palavra. Não ser só como crente ouvinte, né? Como disse Tiago, mas sim praticando esta palavra do Senhor. Porque contam só ouvindo a palavra do Senhor, mas não querem praticar. Aí é o perigo, aí mora o perigo. Se não pratica, só ouve, não pratica, fica difícil de chegar aos pés de Jesus, de se arrepender, fica difícil, né, de ser salvo, fica difícil no seu nome estar escrito da vida, porque você está com o pé dentro ou outro fora, igual a gente Raimundo. Ela com o pé no mundo ou na igreja, ou na igreja ou vice-versa. Ela não tem como de ser salva, nós temos que se firmar no Senhor, nós temos a palavra, nós temos o ensinamento, nós aprender a palavra do Senhor. Porque irmão, a árvore quando está de água, ela está sempre nos seus joelhos, está vendida, sempre nos seus frutos. Você vê que no Salmo 1, verso 3, ele vai dizer que a árvore quando está de água, ela não seca, ela não tem tempo seco, ela dá seus frutos, né? Vê o calor, ela não seca. Aqui está falando da vida para o Senhor, ou da árvore, né? Que ela é plantada nas águas, é que ele estende as suas raízes para o ribeiro. Né? O ribeiro, você vê que o ribeiro, se você for ler o ribeiro, o ribeiro já corre, o rio já corre, né? As águas, as raízes ela vai estendendo e ela vai tendo alimento, né? Vai tendo a água, porque a planta, se você plantar, se você não regar ela, como é que ela vai viver? Não vai viver, ela vai secar, né? É como Jesus ele fala, no Evangelho de João, no capítulo 15, né? No capítulo 15, versículo 12, versículo 6, que ele vai dizer: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, colhe e lança no fogo, porque ela
vara seca, ela está me ocupando lugar. Aí o Senhor ele manda arrancar, né? Joga onde? No fogo, faz de fogo, no inferno. Depois dá de fogo com enxofre. Né? Só que as varas, falando vara, são seres humanos. A vara é seca, a vara não dá fruto, a vara está só, né, ali dando frutos podres, porque fruto podre, Jesus não quer. Ele quer frutos bons, né, que ele chega a ser suaves na lenda de Deus. Então ele estende as suas raízes para viver. Irmão crente, que está precisando, não tem tempo ruim para ele, não tem tempo difícil para ele, porque ele está sempre alimentando na palavra do Senhor. Esse ser está confiando em ele, ele sabe, né, que o socorro dele e os benefícios, aquela que ele pede, porque ele clama, ele sabe que vem de quem? Vem do Senhor. Porque no Salmo 124, verso 8, ele vai dizer: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Mas a gente tem que confiar nele. A gente está clamando, está buscando, está suplicando, está se humilhando perto do Senhor. Nós temos que crer que ele vai responder no tempo certo. Ele falou no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, quando não desfaleça na oração, porque ele disse assim: no ouvido que diz o juiz de nível, que o fará da justiça, a seu escolhido que clama de noite, embora parece ser tardio para com ele, mas de que de pé se para a justiça. Olha só. Aleluia. Porém, quando vier o filho do homem, como ele deixar o pé na terra, nós temos que pegar nosso coração. A gente não está olhando em fome, a gente está sabendo isso aqui na nossa oração, ela está chegando no céu, a palavra fala na carta. A partir do capítulo 13, versículo 12, né, que diz que os olhos do Senhor já estão com os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor está virado contra aquele que faz o mal. Não adianta a gente buscar e fazer o mal, buscar e fazer o mal. Não tem como resolver nossa oração. Nós estamos passando de pedido, não tem condições. Então o Senhor fala através dessa palavra que nós somos árvore, e a árvore tem que frutificar. Pode vir verão, pode vir a escassez, pode vir as enfermidades, pode vir as afrontas, pode vir o deserto, as provações da vida, as perseguições espiritual, carnal, mas você está sempre ali dando fruto para o Senhor, porque você está plantado de Deus de água. Você não é uma fruta seca, não é uma árvore seca, você é uma árvore que dá fruto, e o fruto, quando a árvore está dando fruto, ela sempre é apedrejada. Não tem como, é para o Senhor que fala. A árvore dá bom fruto, ela é apedrejada. Se não é apedrejada, está dando frutos. Está agradando Satanás, está agradando o mundo. Então nós temos que estar sempre plantando árvore, dando fruto ao Senhor, né, como diz ali. Aí Oséias 3, 6, versículo 3, né? Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando descerá como chuva, né? Será que eu estou falando? Chuva seródia, a chuva seródia que regateia, que é a chuva seródia? A palavra dele. A palavra dele, ela desce como chuva normal, como diz lá em Deuteronômio capítulo 22. A palavra do Senhor, quando ela está sendo explanada, ela vai descendo como chuva no nosso coração. Né, como orvalho que molha ali a grama, né, começa de manhã tudo molhadinho, sem ter de da noite, né, o orvalho assim, a palavra que cai na nossa vida todos os dias. Mas se a gente não sabe pegar essa palavra aqui, a gente é o quê? É uma árvore seca. Se a árvore é seca, você vai arrancar do lugar, está ocupando espaço. Então nós temos que dar frutos, estamos sendo alimentando, porque a árvore simboliza a palavra do Senhor. Porque ele fala no Evangelho de João, no capítulo 37, versículo capítulo 7, versículo 37, né, que ele fala que quem crê em mim, né, quem vem com a escritura, rio de água virou o seu vento. Olha só, rio de água virou o seu vento. Quem é esse rio de água hoje? É o Espírito Santo. Ele está no nosso coração, ele flui, né? Então o Espírito Santo está sempre jorrando nas nossas vidas, sempre nos alertando, sempre nos exaltando, corrigindo, nos alegrando, nos levantando, nos colocando de pé, ali mostrando o perigo para a gente não cair no abismo. É o Espírito Santo, ele flui nas nossas vidas. Então nós temos que confiar no Senhor, nós temos que esperar no Senhor, o Senhor está ali, regado na palavra do Senhor, que é o ribeiro de água. Então o Senhor fala dessa palavra aqui, e não receio quando vem o calor, quando vem as afrontas, as dificuldades, ela não fica triste, ela não se desvia, porque hoje em dia, o povo se desvia por qualquer coisa. Você tantinho assim, se desvia, vai para outra igreja, aí chega lá, fala de novo, o Senhor volta de novo, vai para outro lugar, né? Ou então se o irmão não dá paz, não está te chamando de mim, está te mamando comigo, eu vou para outra igreja, não dá para ficar aqui não. E fica assim, não tem raiz, né? É uma árvore sem raiz. É uma árvore que não está enraizada na palavra do Senhor. É por isso que são árvores que o vento leva para estar levado pela tua vez doutrina, como diz ali em Paulo, né? Na carta de Éfeso, não vai memória. Ele fala essa palavra, não receba quando vê o calor, mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, irmão. A sequidão, você tem a sequidão, não é a sequeira espiritual. Aleluia! Uma sequeira espiritual só. Assim é o povo de hoje. Não só uma sequeira espiritual. Acha que está tudo bem. Acha que nada mais é pecado. Acha que pode fazer acontecer, que Deus é comigo. Que Deus está no controle. Que Deus ele é justo. Que Deus ele me ama. Que Deus ele vai me salvar. Vai não, de maneira nenhuma. Se eu não tiver com essa informação, não tem salvação. De maneira nenhuma. Mas nós temos que dar essa palavra.
Eu tinha preparado a palavra, mas o Senhor me deu essa palavra aqui. Eu estava em casa sobre essa palavra, Jesus. Né? Então nós temos que pegar a palavra, fazer a vontade, não fazer a nossa própria vontade. Porque às vezes você diz, está falando do coração, está falando de si mesmo. Está falando porque, né, sabe alguma coisa? Não, mas quando o Senhor manda, nós temos que obedecer. Não, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Quando o Senhor sacrificou, nós não queremos obedecer a palavra do Senhor. Então o Senhor fala nessa palavra nessa noite aqui. E olha o que o Senhor fala. Né? Ele fala assim. Ele manda sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar o fruto, porque no âmbito da sequidão, né, da cegueira espiritual, você que está enraizado para o Senhor, você que está vivo espiritualmente, você que tem vida com Cristo, você não se afadiga com as lutas, você não se afadiga, não fica que nem Marta, fadigada, ansiosa, preocupada, né, tão preocupada que às vezes nem consegue orar. Olha só a situação, nem consegue orar. Então nós não podemos fazer dessa maneira não. Nós temos que dar esse fruto que nós venhamos, viver dar bons frutos para o Senhor. O Senhor lhe fala nessa palavra. Ele fala nessa palavra que no Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 15, versículo 14, é assim: vós, meus amigos, se quiser que eu vos mando. Já não chamarei servo, porque o servo sabe mais o Senhor, mas eu vou chamar de amigo, porque tudo que eu tenho ouvido de meu Pai, eu vos tenho que conhecer. Né? Não foi vós que escolheu a mim, foi escolher a vós, no meio vais de frutos. Olha só, nós damos fruto para o Senhor. É tanto que ele fala no capítulo, no versículo 7, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, veja o que quiser você vai ver. Isto é glorificar meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Só é discípulo se der fruto, se não der fruto, não é discípulo do Senhor. Né? Infelizmente, é a Bíblia que fala, somos nós. É a Bíblia que relata, nós temos que dar fruto para o Senhor, não podemos ser aves frutíferos, aves estériles, dar fruto, né, frutos bons. Então não se afadiga nem deixe de dar o fruto, nós temos que dar fruto em todos os dias, a nossa vida, todo dia, todo tempo, a gente vai fazendo junto, ficar frutificando. Enganoso e perverso, olha só, enganoso e perverso é o coração. O coração é terrível, o coração se a gente não tiver se enchendo, dá para o Senhor, se a gente tiver constante oração, tem que orar constante, mas tem que ter oração, né? Então, se a gente não tiver em oração, a gente estiver jejuando, no meio da palavra, se alimentando desse pão da vida, irmão, o nosso coração ele engana. Eu estou bem com Deus, não, eu tenho compromisso com Deus, não, Deus é comigo, Deus anda comigo. Às vezes não anda. Não, se nós não tiver compromisso com o Senhor, se nós não obedecer, nós não tiver oração, tiver jejum, tiver na palavra, nós tiver primeiramente a vigilância, nós não andamos com Jesus, anda conosco. Porque o Senhor fala que se você pode deixar, Ele também vai nos deixar. Então, o Senhor fala também dessa palavra essa noite. O coração é perverso, porque é enganoso e perverso é o coração é enganoso. Mas se ele revela os pensamentos do coração, o Senhor revela através da palavra. Ele diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. É mais penetrante que a espada dos dois gumes. Penetra a visão da alma e da junta do espírito. A junta e está apta para discernir os pensamentos e as intenções. Olha só, como é que ela fala? É a palavra. Ela entra na alma, no espírito, entra na junta, mergulha. Ela vai retratar o culto, a qual nossos olhos não têm contemplado, a qual nossos pastores não têm contemplado. Aí quando começamos a ler a palavra vai nos revelando o que nós estamos passando, está acontecendo em nossas vidas. É a verdadeira profecia. Então o Senhor fala essa palavra. É a verdadeira que lê. É a verdadeira que ouve, aquele que guarda, que precisa desse livro. Essa coisa está escrita, porque o tempo está próximo. Ele fala também, no capítulo 22, versículo 7, ele esquecendo bem. É a verdadeira que guarda da profecia deste livro. Nós temos que guardar essa palavra. Nós temos que viver essa palavra. Se nós temos um compromisso com Deus, a palavra sempre temos um compromisso com Deus. Graças a Deus por isso. A gente está se esforçando para viver essa palavra. Porque o Senhor fala no Salmo 101, no verso 6, ele fala, meus olhos estão sobre os pés da terra, para que eu ande para esquecer a sede comigo. E que eu ande no caminho reto, esse só que anda no caminho reto. Esse sempre irá Jesus, mas se anda no caminho tortuoso, sendo as coisas erradas, nas vidas modernas, não tem nada com Deus. É a palavra que fala, não pode não. É a palavra vai nos mostrando aonde nós estamos andando, o que nós necessitamos, o que nós precisamos. A palavra vai nos mostrando. Então, o seu coração é perverso. Porque, como é que você vai levar seu coração? Com a palavra. Se você não, como o pastor falou, se você não ora, se você não busca o Senhor, você está sujeito a pecar. Mente vazia é o quê? É o provérbio do mundo. Sim, Satanás. Satanás, ele conspira no ouvido da pessoa, mesmo que na pessoa, mas ele conspira. Vai lá, faz isso, fala isso, faz aquilo, né? Comete isso, comete aquilo.
coração. Não faz a vontade de Deus. Nós não podemos deixar as coisas falar mais alto. Temos que andar segundo o Espírito, diz a palavra do Senhor. Nós temos que andar no Espírito, não podemos andar na carne. Então, o Senhor fala também essa palavra. Você vê que em Tiago 4, versículo 8, eles chegavam a Deus e eles chegaram a vós, limpar não pecadores, vós do plano, purificar as vossas. Se você for ler cada palavra, tem uma Bíblia, né? Eles chegaram a Deus e eles chegaram a vós. Nós temos que chegar ao Senhor todos os dias. Para nós conhecer o Senhor, conhecer o poder dele, conhecer o caminho já brilhando, conhecer a nossa palavra eterna, que vai passar a eternidade. Eles purificar as mãos, porque quantas mãos sujas, quantas mãos em pecado, em tudo que você imaginar, nós temos que limpar nossas mãos, não podemos andar com as nossas mãos sujas e purificar os nossos corações. Não podemos andar de coração sujo de maneira nenhuma. Então o Senhor fala essa palavra, purificar os vossos corações. Mas como é que a gente purificar? Também da palavra do Senhor, porque as pessoas dizem assim, Jesus é bom, mas Asaf fala, em Salmo 73, verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, mas para os limpos de coração. Olha só, não é para todos não, é só para com os limpos de coração. Ele é bom. É só misericórdia, ele vai ser misericórdia do Senhor. Então o Senhor fala essa palavra aqui nessa noite. Ele vê que também no Salmo 24, versículo 3, ele vai dizer: quem será o povo do Senhor? Quem será o seu educação? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, não tem a sua vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Nem jura enganosamente. Sabe o que você está fazendo? Não ajuda o que está fazendo. Né? Não estou fazendo, mas Deus está vendo. Não tem como. Eu posso me esconder do meu pastor? Posso. Mas os olhos do pastor, dos pastores, eu não posso me esconder. Os olhos só quando chama de fogo. Não tem quem se esconda dele. Então nós temos que estar ali na brecha. Pense na brecha, o nosso adversário é sagaz, ele não para, ele não desiste. Ele tem um dom muito cheio de não ter apagão da paciência. Ele persevera. Ele anda, mostra que ele não para, ele anda, mostra que ele rebota. Para onde eu vou, ele vai atrás. Uma vez ele encontra uma brecha em mim para poder derrubar. Ele é sagaz. Nesses dias o Senhor mostrou um algo, eles estão fazendo para nós. Eu ver louca, eu vi a rua correndo, pelos crentes. Eu disse: nossa, irmã, mas aí quando está desse jeito, nessa situação, eu corri sem controle. Olha só, a situação que eu estava brincando. Eu estava com Jesus, muitos que eu estou brincando. Eu não posso brincar, Jesus. Se eu brincar, ele me pega de jeito. Né? Ele vai me destruir. Porque é para isso que ele veio, para destruir as almas. E levar para ele para o lago de fogo com enxofre, porque ele já está condenado, não tem mais oportunidade para ele. Nós temos uma oportunidade no carro. Nós temos oportunidade. Enquanto a gente tiver de vida, quem tem oportunidade. Mas se não aproveitar, enquanto estiver nessa terra vivo, depois de morto não pode se arrepender. Segue-se o juiz, diz a palavra do Senhor. Vai muitos para o cemitério, porque dizer assim: fulano morreu, foi tanta gente, bateu tanta gente no cemitério, mas diz a palavra só de só. Foi o que eu vou com ele. Então, irmão, nós temos que vigiar, nós temos que ver se nós estamos andando de acordo com a palavra do Senhor, como ele fala. Mas do que todas as coisas, olha só para o nosso coração é perverso, se não tivesse feito a palavra do Senhor. Se você encher seu coração da palavra do Senhor, estiver ali em oração, ali buscando o Senhor, aí você vai se encher de Deus, não tem comigo me enganar, porque você vai usar o quê? A palavra, está escrito, Satanás. Né? Vai falando, não está ouvir algum, está escrito, não terá o seu Deus, não haverá outros deuses, não ser o Deus é poderoso, vai falando. Mas o pessoal não quer guardar a palavra do Senhor, por isso que fica presa fácil do adversário. Mas ele fala nessa noite, mais do que todas as coisas, quem conhecerá? Deus está vendo. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é comigo, Deus vai me dar oportunidade. Tá? Ele está, enquanto você estiver nessa terra, tem oportunidade. Mas se for a salvação, não tem mais oportunidade. A oportunidade é hoje. Nós temos que confessar o nosso pecado diante dos homens, diante do Senhor e diante dos homens. Mas se eu me envergonhar diante dos homens, diante do Senhor, naquele que diz para o Senhor ali em Mateus 10, versículo 33, que ele também vai se vergonhar de mim, ele vai se vergonhar de mim diante do Senhor e diante dos santos anjos. Olha só a situação. Pois Jesus falou, foi o homem não, pois Jesus falou. Então o Senhor não se vergonha de ninguém. Quando aquele chegar ele desceu de maneira, nós lá fora, ele abraça. Ele abraça. Então não tem como, nós estamos fora da palavra. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e prova os pensamentos. Outras palavras está vindo, prova os guios. Mas aqui pensamento, porque eu sei a mesma palavra, pensamento. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e prova os pensamentos. Aqui que eu falei, lá em Hebreus 4, versículo 14. Versículo 14 ao versículo 12.
E o versículo 3, ele pôs na criatura, quando converte os filhos, todas as coisas estão luz e patentes. As horas daquele nós temos que tratar com ele naquele cantinho. É melhor tratar com ele agora, se arrepender, abandonar, para poder passar misericórdia, de quem tratar com o seu no branco e no branco. Porque se você se arrepender agora, vai comparecer no tribunal de Cristo, vai receber suas recompensas, receber a salvação. Mas se se arrepender dos dias, vai se comparecer naquele grande dia. Né? No branco e no branco, condenação. Porque lá, a Bíblia vai dizer que ele já está condenado, mas vai receber a sua sentença. Já está condenado, já falou do Senhor. Então o Senhor fala essa palavra essa noite. Aí o Senhor esconder o coração, ele prova os pensamentos. E isto é para dar, cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Olha só, a Bíblia vai dizer, não é provérbio, que até as crianças não dão conta das suas ações. Quanto mais nós adultos, né? A gente tem consciência do que está fazendo. Imagina, se as crianças vão dar conta das suas ações, se as suas obras é pura e reta diante dos olhos do Senhor, imagina nós que conhecemos a verdade. Como é que nós ficamos diante do Senhor? Nós temos que andar nessa palavra, ver essa palavra, porque o Senhor esquadra o coração, prova os pensamentos, isso é para dar a cada um segundo os seus caminhos. Por isso que ele vai falando, né, que cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Cada um vai dar conta das suas obras naquele grande dia. Vai ser fechamento de conta, né, do que fez, da obra má, de obra boa. Porque na igreja, sempre pode ficar esse versículo, está Tito 1, versículo 16, vai dizer: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os infiéis e contaminados. Eles confessam e conhecem a Deus, mas não com as suas obras. Eles são reprovados, são abomináveis, são desobedientes e reprovados para toda obra. Eles confessam a Deus, mas negam o seu com a sua, é individual, não é suas obras não, com a sua obra. Eles negam. Então, como se negar Jesus? Prefere fazer a vontade de Deus que a vontade de Deus. Prefere fazer a vontade de Satanás que a vontade de Deus. Prefere submeter o jugo de Satanás, mas não prefere negar seu jugo, essa nação for dar um jugo perto. Então fica difícil o Senhor salvar, fica muito difícil. A gente pega essa palavra, as pessoas elas rejeitam, elas não querem receber a palavra do Senhor. Mas quando a senhora fala, não tem problema. A palavra ela não cai por terra. O Senhor fala na sua palavra que a minha palavra pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai ter uma recompensa. Que seja pouco, seja mal, vai ter uma recompensa. É melhor receber a recompensa aqui do que você receber, né? A recompensa aquele dia de quê? Essa recompensa que eu falo é exortação, repreensão. Porque o Senhor ele repreende e castiga todos quanto não. Você pois zeloso, arrepende, é pelo arrependimento. Não é por dentro de casa. Quando esses dias chegou a irmã na minha casa, ela falou assim: irmã, nesse mês eu nem ensinei que eu estou fazendo obra, não deu para me ensinar, não deu para mim para comprar minha roupa de tarde de coisa. Primeiro é a obra da casa. Eu disse: Jesus, a mulher mais entrou na casa do Senhor, dia que não dizimou, porque eu dei prioridade à obra da casa, eu dei prioridade, né? Não deu para a roupa da festa, né? Lá nas festas dele lá, porque não deu, só deu para a obra da casa dele, da para tomar dinheiro, para poder pagar, né? Construir a casa dela, né? Reformar. E não pode ser esse, não. Você é filho do Senhor, você acha que Deus está se alegrando com isso? Por isso que vem a doente, vem perturbado, a mão suja, tira que rouba aquilo que é de Deus, está roubando. Então não fica difícil o Senhor salvar, fica muito difícil, é indispensável. Como o pastor fala, está faltando salvação, mas infelizmente não é salvação, né, irmão? O Senhor falou aqui na palavra: é como a perdiz, que choca ovos que ele não pôs. Sabe a perdiz? A perdiz ela vai colocando ali os ovos, uma árvore, ela não é tão pequena não, né? Não é grande não. Ela vai colocando aquela árvore, colocando, ela não, o ovo, ela não junta ali, que nem a galinha, que nem o pato, que nem o capote, né? Ela vai pôr ali, aonde ela der vontade, ela vai pôr, bem pequenininho, espalhando, só para espalhar. Então não tem como ela chocar. Como é que ela vai chocar? Se ela não, além de porque a fêmea ela não vai chocar, quem choca muitas das vezes é o macho. Então como é que ela vai chocar o ovo se ela não pôs? O macho não põe, quem põe é a fêmea. E a fêmea é relaxada. Ela vai colocando os ovos e vai embora. Assim, quem choca ovos que ele não pôs, assim é aquele que ajuda riquezas. Está pensando que está agradando ao Senhor com as riquezas, né? As riquezas não precisam passar. Mas o Senhor fala, esquecendo bem. O Deus está preocupado a cada um segundo as suas obras. O Senhor vem para lançar todo tempo, o Senhor vem para lançar a palavra. O Senhor vai vir. Cada um vai dar o galardão, os presentes, vai presentear.
mas não retamente. Olha só, obras vocês têm essas riquezas, mas não retamente, é do Senhor. E no meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Porque a gente está aqui de passagem. A gente nasceu por causa de validade. Tem o tempo de nascer, tem o tempo de morrer. Né? A gente está aqui para eternamente. Vai passar. Então, no fim dos seus dias, no meio dos seus dias, no meio do seu dia, depois de morrer, ele vai passar a eternidade aí com Deus ou sem Deus, ele vai passar. Ele vai ter vida do outro lado. Ou com Deus ou sem Deus. Isso é a segunda morte, que a gente não obedece o Senhor. Então, no trono de glória, posto bem alto, desde o princípio, o princípio é o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Olha só que perigo. Olha só que perigo. Foi assim que eu vivi. Aquele povo, passando para aquele povo, aquele povo assim, nossa, não era irmã, tá desse jeito. Comigo ele não brincou comigo não. Ele nunca brincou, nunca. Desde quando ele foi lançado na terra, ele nunca brincou de ser diabo. Os crentes estão brincando de ser crente. É o perigo. Então o Senhor fala, aqueles que te deixam serão envergonhados. Porque nós só deixamos o seu jeito. Quem vai fazer nossas vidas, irmã Kelly? A gente fica em MPC em Satanás, fazendo instrumento de Satanás, sendo tapete do diabo, sendo cavalo do diabo, fazendo a vontade de Satanás, sendo envergonhado, sendo humilhado pelo povo do mundo. É isso que acontece. Quando as pessoas deixam Jesus não deixa ninguém. Mas Jesus, se você deixar Jesus, não vai me obrigar de maneira nenhuma. Então, eu tenho que escolher, eu tenho um livre-arbítrio para escolher o que eu quero. Se eu quero passar com Deus, ou sem Deus. Se eu quero viver com Cristo para a terra, ou se eu quero viver sem Cristo. Deus não vai obrigar de maneira nenhuma. Ele quer que nós vamos também para o seguimento por amor, não por obrigação, como diz essa palavra. E os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor e a fonte das águas vivas. Onde que abandona a fonte das águas vivas? É por isso que Jeremias 2, versículo 13, ele fala: meu povo me deixaram. Meu povo fizeram duas maldades. Deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas outras, cisternas que não eram vazias, que não retêm as águas. Então não fica muito difícil.